Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da terceira semana do Advento. Hoje, dia 13 de dezembro, estamos celebrando também Santa Luzia, Virgem Mártir. Santa Luzia, cujo nome evoca a luz, martirizada provavelmente em Siracusa, sob Diocleciano, 304, faz parte das 7 mulheres mencionadas no Cânon Romano. Seu culto universalmente difundido é já atestado desde o século V. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si aqui chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, gente dirigente no Israel daquele tempo. E Jesus conta para eles uma parábola, uma história. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. A imagem aqui de 2 filhos. E o pai, então, que diz ao primeiro: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. A imagem, amados e amadas de Deus, a imagem da vinha. A imagem da vinha significou o povo de Israel. A imagem da vinha hoje significa a igreja. E o pai que se dirige então ao primeiro e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha? E o filho responde: não quero. Mas depois muda de opinião e vai. Aparentemente ele diz não ao pai, mas depois ele vai trabalhar na vinha. Depois o pai se dirige também ao outro filho e diz a mesma coisa. E o filho responde: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Amados e amadas de Deus, um primeiro que diz que não quer, mas depois vai. Um segundo que diz que vai, mas não vai. E então a pergunta de Jesus: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O sumo sacerdote e os anciãos do povo então responderam: o primeiro, aquele que diz que não ia, mas foi. Jesus então disse para eles: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Amados e amadas de Deus, publicanos e prostitutas. Gente que era tida como pecadora, gente que era tida como longe de Deus. E Jesus explica por quê. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Amados e amadas de Deus, a pregação de João. E diante da pregação de João, o que aconteceu? Jesus vai dizer para estes sumos sacerdotes e anciãos do povo, Jesus vai dizer que eles não acreditaram na pregação de João Batista, mas as prostitutas e os publicanos acreditaram. Quer dizer, mudaram de vida mediante a pregação
de João Batista. Creram em João Batista, creram na pregação de João Batista. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer. Quer dizer, mesmo vendo a conversão dos publicanos e das prostitutas, não mudaram de opinião para crer em João Batista. Amados e amadas de Deus, um que diz que não vai e vai, outro que diz que vai e não vai. Jesus vai aplicar isto, mostrar que no fundo os personagens desta parábola são esses representantes dos sacerdotes, são esses homens, são esses anciãos de Israel. Dizem que não vão e vão. Esses que dizem que não vão e vão, podemos ver aqui como as prostitutas e os publicanos, e os outros que dizem que vão, não vão, são esses sacerdotes, são esses sumos sacerdotes e os anciãos. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça que esse evangelho nos ajude também, nos ajude a nos abrirmos verdadeiramente a Jesus Cristo, ao seu evangelho, a sermos homens e mulheres que dizem que vão e vão. Quer dizer que escutam o evangelho de Jesus Cristo, colocam o evangelho de Jesus Cristo em prática na vida, na existência, como fez Santa Luzia. Que esta palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a sermos homens e mulheres atentos à palavra de Deus, que acolhem a palavra de Deus, que deixam a palavra de Deus frutificar em nossas vidas. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santa Luzia desça sobre vós, sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.